paz do Senhor, preciosas, bem-vindas ao Lagoinha Cast, neste mês especial das mulheres, onde vamos aqui apresentar episódios da série Alcançadas pela Graça, onde vamos tratar aqui de testemunhos abençoadores que com certeza vai falar também ao seu coração. Eu sou Gisele, esposa do pastor Anderson, e somos presididos pelo pastor Josué e pastora Odete, da nossa amada AD Floripa. Eu estou aqui junto com duas mulheres especiais, maravilhosas, que vocês daqui a pouco vão conhecer. Porém, antes de apresentá-las, eu quero que você nos ajude a compartilhar este conteúdo, a alcançar mais vidas. Então, fique até o final deste vídeo, deixe ali a sua curtida, o seu comentário e também se inscreva no nosso canal, tanto no YouTube como no Spotify. Então, você tem aí essa liberdade de fazer esta obra maravilhosa junto conosco. E agora eu vou apresentar aqui a minha querida Débora. Vamos lá, Débora, se apresenta melhor. A paz do Senhor, amadas, amadas do Pai. Meu nome é Débora, como disse a pastora Gisele. Eu sou de Salvador, Bahia, sou natural de lá e estou aqui em Floripa desde julho de 2016, cooperando com esse lindo ministério que é a D Floripa. Sou esposa do Paulo Bento. Ele é auxiliar aqui na casa do Senhor. Sou mãe de 2 filhos, né? Um é o Joabe e a outra é a Milena. E também coopero, né, pela graça e misericórdia do Senhor. Este ano eu estou na liderança, né, junto com outras mulheres abençoadas, na liderança do Ministério Feminino e também estou cooperando no departamento da EBD, dando aula às crianças. Aí muitas funções, né? Verdade. E quero Sempre aproveitar. trabalhando para o reino do Senhor. E agora a Amém. nossa mais nova apresentadora aqui do podcast, a De Lagoinha. É uma honra. Quero desde já agradecer essa oportunidade que Deus me concede, né, de estar cooperando aqui no podcast da Lagoinha. Agradecer a senhora, a nossa Amém. pastora, o pastor Anderson, que nos abriu esta porta. E quero convidar você que está nos ouvindo, mulheres de Deus abençoada. Toda quinta-feira o nosso círculo de oração ela foi unificada com o culto da vitória para juntos estar adorando ao Senhor. Então você é nossa convidada para estar integrando, né, esse grupo maravilhoso de mulheres. Glória a Deus. Convite muito especial para você, então. Né, na quinta-feira, é vir aqui nos visitar e compartilhar, né, das bênçãos do Senhor. Agora vamos apresentar a nossa ilustre, amada, querida, né? São tantos adjetivos para essa graciosa, nossa querida pastora Alexia. Se apresenta melhor, Alexia. Amém. Pai Senhor, gente, eu sou a Alexia, como a pastora Gisele já falou, sou esposa do missionário Blennon. Atualmente nós estamos na frente da congregação da De Cachoeira e desde já eu quero agradecer aqui a pastora Gisele pela oportunidade e eu sei que vai ser um momento incrível. Deus abençoe e que você possa ser edificada pelo que vai ser compartilhado aqui. Amém. E como foi dito no início, né, nós estamos aqui para falar sobre a graça de Deus. E a Débora vai explanar um pouquinho o que é essa graça, antes da gente começar a entrevistar a Alexia, né, sobre o testemunho dela, como ela foi alcançada por essa graça, a sua conversão e tudo mais. Aí, explica um pouquinho para nós, Débora, o que é essa graça tão falada, essa graça do Senhor. Amém. Então, quando a gente para a gente ouve, né, falar sobre a graça. O que é a graça? Amadas, graça é o amor. Graça, ele é um dom, é um presente. Eu quero, antes, né, de dar continuidade acerca deste assunto, graça, eu quero ler junto com você em Tito, capítulo 2, verso 11, que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, porque a graça de Deus, a graça é a misericórdia, o amor de Deus. Então, a graça, ele é um dom gratuito de Deus, que nos foi concedido por intermédio de Jesus.
Então, Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, né? E pela sua graça, né? O seu amor, ele entrega Jesus, ele envia Jesus para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. E todo aquele que é alcançado pela graça, ela tem a sua vida transformada. E nós vemos ali na passagem, eu estava meditando, né? E trouxe 3 exemplos, né? Que foi a mulher samaritana, ela foi alcançada pela graça. E depois que ela foi alcançada pela graça, a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela foi uma mulher que teve 5 maridos, né? Mas a Bíblia fala que depois, quando ela conhece Jesus, a graça de Deus revelada através de Jesus, ela teve uma vida transformada e ela sai dali anunciando Jesus para a sociedade onde ela convivia. Glória a Deus. E E é o que nós, né, fazemos hoje, né? Nós verdade, somos alcançados pela graça e nós propagamos esta graça. é verdade. E temos a Raabe também, e também temos aquela mulher, também tem a mulher adúltera, né? Que nós conhecemos bastante a história dela, que ela foi apanhada num ato de adultério e foi lançada no meio ali do templo para que Jesus pudesse condená-la. Mas Jesus, ele não condenou, ele não veio para condenar. Ele veio ofertar a graça. E ele fala para todos aqueles que estavam acusando ela e falou: qual de vocês não tem pecado? Aquele que não tiver, lance a primeira pedra. E todos saíram. E só Jesus e ela ficou ali. E Jesus pergunta para ela: mulher, cadê os seus acusadores? E ela olha e não encontra nenhum deles. E aí Jesus fala: nem eu te condeno. Eu te ofereço hoje a graça. Você quer a graça? Vá e não peques mais. Essa é a graça que O nos único que tinha o poder de apedrejar não o fez. não fez. Ele nos amou e ele está nesse dia te oferecendo a graça. E se você quiser fazer parte dessa graça, aceite Jesus para que a sua vida possa ser mudada. Amém? Faltou um aí, você falou 3. A Raabe, né? Raabe, quem era Raabe? Nós conhecemos a Raabe, ela está lá em Josué, no capítulo 2, também no capítulo 6, você vai encontrar a história da Raabe. Raabe, ela é uma mulher prostituta, ela vivia na cidade, morava na cidade de Jericó. E ela escondeu os 2 espias, do qual o Josué manda espiar. E por esse ato que ela fez, né? E ela conhecia que o Deus de Josué, o Deus daqueles 2 espias, era um Deus maravilhoso. E ela pede para que eles viessem jurar que eles não viessem destruir ela e nem a família. E pelo aquele ato que ela fez, né? Ela e toda a sua casa foi salva. Toda a cidade foi destruída, mas ela e a família foi preservada. E essa é a graça. Glória a Deus. E aqui em Tito 3, capítulo 3, do 3 ao 6, vai falar que em outro tempo nós éramos. E a gente veio falar que em outro tempo nós éramos insensatos, nós andávamos em pecado, pelos desejos da carne, em outro tempo. Mas quando a graça nos alcançou, Verdade. aí nós deixamos de ser, né, como nós éramos antes e vivemos hoje debaixo da graça de Deus, né? E então é isso, Alex, a gente quer começar aqui com você perguntando isso. Porque hoje a gente vê a Alexa, a pastora Alexa, a que louva, a que canta canções maravilhosas para o Senhor. Mas quem era a Alexa antes de Jesus? Alexia, meu Deus. Às vezes fica até difícil de lembrar de tanta coisa que Jesus já fez, né? Mas a Alexia era uma adolescente sem perspectiva de vida, né? Eu vou iniciar da adolescência, porque foi aquele período ali que depois eu comecei a conhecer Jesus. Mas cresci num contexto totalmente conturbado, pais separados, né? No meio praticamente do tráfico. Era goleira de jogador da Boca, que era o termo que se usava, né? Amante do futebol. Olha só, Alexa amava Apaixonada. futebol. Meu pai, na verdade, sempre teve um sonho de ter um menino. E esse amor todo que ele tinha por um menino que ele não teve, ele depositou em mim. Então eu cresci assim com uma paixão pelo futebol. Ele investia em mim, né? Pensa na Alexia vestida de
de jogadora de Avaí. Não dá para imaginar. Não dá. Não dá. Era assim, meu Deus, quantas vezes eu chegava... Tem era... fotos, depois a gente vai querer ver. Então, eu não lembro se eu tenho alguma foto. A gente bota ele pra lixeira porque... Aham. Mas meu pai queria muito ter um menino, né? E ele depositou tudo isso em mim. E eu lembro que quando eu me vestia para jogar futebol, eu era muito julgada. Ninguém sabia, né? Que o meu pai queria ter um menino. Mas diziam que que eu ia ser machorra. Essa expressão que usavam, né? Meu Deus, essa daí nunca vai casar. Como que pode? E como tem um hino, né? Olha eu aqui. Glória a Deus. Jesus faz coisa. Glória a Deus. Amém. A Glória a graça te Jesus. alcançou, né? É, Então, amada, qual foi o seu primeiro contato com o processo da conversão? o meu primeiro contato foi através da minha avó, né? A minha avó não era convertida, mas frequentava a igreja, né? E ela começou a me levar para os cultos, que no caso é na Palhoça, né? Eu aceitei Jesus na Palhoça. E lá eu lembro de um culto que ela me perguntou, Alexia, quer aceitar Jesus? Eu disse para ela, não quero não. Eu não quis aceitar Jesus porque era Tinha tudo que idade muito na época, novo. Alexia? Eu tinha 11 anos. Ah, era bem novinha. Era bem novinha. Aham. E eu disse, não quero. Esses crentes são tudo doido, são tudo maluco. Quando começava a falar em línguas, principalmente, né? Eu disse, Sim. que loucura é essa, gente? Mas Então, essa é a percepção que a maioria tem, né? Que eu sim. lembro também, eu também falava, falei, meu Deus, jamais que eu vou ser crente. Né? E olha nós aqui hoje servindo ao Senhor. Mas porque a gente tem uma visão errada, né? A gente está fora e não entende o que acontece dentro. Né? Não entende o que é realmente o evangelho, tudo aquilo que acontece nos cultos, né? Coisas que hoje a gente ama e pratica com alegria. E então esse foi o primeiro contato com o evangelho através da avó que te levava. Sim, depois de um tempo, quando eu vi, eu já estava envolvida, né? Nas Uhum. coisas da igreja, no grupo dos adolescentes. Quando eu vi, já era crente. Foi assim, muito... Sem perceber, já era crente. Mas quando foi, então, de fato, assim, eu sou convertida, aquele encontro com Deus realmente, aquele processo gostoso que a gente Eu passa ali acredito no que início da foi conversão. ali num período, assim, de 13, 14 anos. Né? Assim, de 11 para 12 anos eu aceitei Jesus. Foi bem assim quando eu estava perto de completar 12 anos. Tem essa pequena lembrança, né? E nesse processo aí que eu aceitei Jesus, não na pressão, porque no momento que a minha avó me perguntou eu não queria, né? Mas depois eu fui vendo que eu me envolvi, eu fui gostando. Uhum. Daqui a pouco eu já queria ser batizada com o Espírito Santo, queria falar nas línguas que os crentes falavam. E Deus começou a me dar algumas experiências, né? E foi de 11 para 12 anos que eu me converti. Glória a Ali, Deus. aceitei Jesus, né? Mas comecei a ter experiências ali 13, 14 anos. Uhum. Então, pelo visto, a sua avó foi a sua referência de fé? Sim, minha avó e meu avô. Assim, a minha avó era a minha referência como alguém que louvava, que frequentava os cultos. E o meu avô foi a leitura da palavra. Não tinha um dia que eu não via o meu avô ler a Bíblia. E aquilo mexia muito comigo. Tinha vezes que ele chegava cansado do serviço. E eu ver ele lendo a Bíblia, aquilo, eu dizer, meu Deus, como isso pode acontecer? E é exatamente do que tem sido falado, né? A graça. E aquilo me constrangia de uma tal forma, mas eu não entendia a Bíblia. Eu ficava assim olhando e ele dizia, minha filha, senta aqui, que o vô vai ler um texto para ti. Não é o meu vô biológico, é o meu vô por consideração, porque minha avó é viúva. E daí ele começava a ler um texto, o meu coração queimava, eu dizia, meu Deus, que lindo. Um dia eu quero falar assim. O exemplo, né? Sim, e meu avô e minha avó foram minha referência, assim, de fé. Glória a Deus. São vivos ainda? São, Que graças a Deus. Que bênção. bênção. E além do seu avô e da sua avó, teve alguém, assim, alguém mais que te trouxe assim uma referência? Como referência, eu vou dizer que um pastor, que hoje não está aqui, está em Chapecó, pastor Adilson, foi uma Conhecemos. referência para mim na área musical e como pastor, né? O pastor Giliardi também foi meu primeiro pastor. Quando eu cheguei no Monte Serra, né? Eu fui embora, morar com a minha avó depois de um tempo e retornei novamente para a congregação. E quando eu cheguei lá, era o pastor Giliardi que estava lá, né? Ele me deu um livro, que é o Evangelho. Até hoje eu tenho esse livrinho. E que lindo, né? A gente vê assim, né? Voltar, né? E ver a trajetória que passou, os pastores,
Porque, né, é uma semeadura. Muitas vezes a Verdade. gente passa por lugares, a gente pensa, meu Deus, o adolescente ou o jovem, a gente fica com aquela dúvida, será que vão servir a Deus ou não? O que vai ser do futuro desses jovens? Né? A gente ora, a gente profetiza sobre eles, mas é muito gratificante. Igual imagina, né, o pastor Gilead, o pastor Sim. Adilson, ver hoje onde vocês estão, onde Deus levou vocês, né, até onde Deus trouxe vocês. E é uma recompensa assim maravilhosa de ver a semente realmente frutificando e vocês dando fruto na obra de Deus hoje. Amém. E agora, né, a gente falou um pouquinho do passado, vamos falar do presente. Quem é a Alexa hoje? O que você pode dizer da Eita, Alexa meu de Deus. hoje? Uma menina, uma mulher convicta do amor de Deus. Uma filha. Glória a Hoje eu Deus. me sinto filha. Né? Tem aqueles processos que a gente passa e a gente às vezes não se sente filha pelos nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos. Mas tem um momento da nossa vida, da nossa história, que Deus ele gera essa convicção. Né? E hoje a Alexia é filha. Era só Filha. criatura, né? Agora é filha. Amém. Ai, que bênção. Amém. E a questão do louvor, Alexa? Começou quando? Começou desde o início ali de conversão? E não. Foi através do exemplo do pastor, como você falou, né? Que ele foi incentivador, é Debaixo claro, de mas pressão. de pressão. Então vale a Sim. pena, né? Pressionar os adolescentes, os jovens, falar, vamos fazer, que vai dar certo. Não vai ficar traumatizado, não. Vale a pena. Eu lembro que eu estava começando a aprender a tocar violão. Na verdade, foi ali entre os 15 para os 16. É muito vivo assim na minha mente, porque foram datas que eu estava perto de comemorar aniversário. Sim, E eu lembro que ia iniciar uma aula de música na escola. Só que a escola tocava muita música secular. E uhum, eu era nova convertida, para mim tudo era pecado. Ah, não, não quero aprender assim. E comecei a ver videoaula na internet, no YouTube. E daí eu lembro que teve um dia, isso já foi no tempo do pastor Adilson, do pastor Giliardi ainda eu não tive iniciativa, estava escondida. E eu lembro que o pastor Adilson estava na sede e eu tinha que tocar um hino num culto ao ar livre, que acontecia o culto ao ar livre lá no centro. Era a uhum. Fábio do Monte Cristo, se eu não me engano, nessa época. Ela me perguntou se eu poderia tocar um hino. Eu falei, olha, irmã, eu sei tocar só um hino, porque eu tô aprendendo e tal. Quando eu cheguei na sede, quem estava lá? O pastor Adilson. E eu falei, Deus, não deixe ele me ver. Me esconde. Porque se ele me ver aqui, ele vai ver o que o violão. Eu escondi o violão debaixo do banco Meu Deus. para ele não ver. E me abaixei, me ajoelhei, né? Me Aham. abaixei. Eu falei, Senhor, não permita que o pastor Adilson me veja e nem veja violão. Foi só eu terminar de orar. O pastor Adilson mandou um irmão lá me chamar e disse assim, Alexia, eu mesma. O pastor tá te chamando. Eu falei, Jesus, teu sangue tem Me poder. Parece que achou. quando a gente diz que não, é que... É Daí eu verdade. falei, meu Deus, graças a Deus, ele não viu o violão. O irmão voltou e disse assim, ele pediu para te levar o violão. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo. Meu Deus. De repente eu cheguei no púlpito onde o pastor estava e ele disse assim, Alex, eu vou precisar sair para uma reunião e você vai ficar aqui tocando no meu lugar. Eu falei, pronto, eu desmaio aqui hoje. Imagina Aham. tocar no lugar do pastor Adilson. Meu Quem conhece o Deus. pastor Adilson, Aham. que Olha a é músico. responsabilidade. E eu tava aprendendo, meu Deus, pensa no nervoso. Enfim, daqui a pouco a dama eles fez as apresentações e disse, Alex, você vai cantar um hino. Isso, eu já tinha ido no banheiro, passado 300 vezes mal. Aham. E voltei. Quando eu cheguei no púlpito, eu não estava mais lá. O Espírito Santo tomou conta de mim, Glória a Deus. que quando eu cheguei na congregação, no Monte Serra, o pastor Adilson até usou a expressão e disse assim, Alexia, eu soube que quebrasse tudo lá na sede. Eu falei, meu Deus, como assim? Porque eu ainda era um pouco ingênua, né? Assim, tinha coisas que eu falei, meu Deus, eu quebrei tudo. Ele falou, sim, o Senhor te usou lá, eu vi o vídeo. Antigamente era transmitido, até hoje é, né? Sim. Acho que tem até o vídeo perdido por aí, nunca fui pesquisar. Eu falei, Jesus. E lá eu senti que eu recebi uma unção nova de Deus. Glória a Deus. Nessa área da ministração Foi a do louvor, né? confirmação ali Sim. do seu ministério. E dali Amém. pra frente foi só pressão em cima de pressão. E até hoje, né? Na E pressão. eu fui crescendo. Aí vai para uma igreja não tem música, Alex. Você tá É. lá. Tá ensinando, né, Eita, hoje Jesus. jovens Sim. a Estamos para iniciar um música. projeto de música. Né, Glória na a Deus. de Depois você Cachoeira. pode até estar falando aqui um pouquinho, né? O pessoal ficar Sim. atento. Então, amada, nos conta aí como foi o seu chamado ministerial, como tudo aconteceu.
Meu Deus, é uma história Aí longa. falando de pastoreio agora, né? Mas eu vou resumir. Então, na verdade, nunca foi desejo meu. Afinal, eu nem queria ser esposa de obreiro, né? Acho que a minoria, né, tem esse sonho. Normalmente Até as que não até têm. que a gente conhece mulheres, né, que gostam de... Aham. Mas realmente é raro, É né? raro. É raro. E eu lembro que eu vi meu avô sofrer algumas situações, né, nesse campo ministerial, nesse termo, né, de ministério. E aquilo gerou no meu coração algumas resistências, alguns traumas. E eu falei, eu não quero ser esposa de obreiro, não. Falei, não, eu não quero, não queria nem casar. Quem dera ser esposa de obreiro, que isso é outro detalhe, Foi deixa para outro milagre dia. duplo. Eu casar foi um milagre dos milagres. E eu falei, meu Deus. E daí eu lembro que eu fui pro seminário, depois a gente pode falar alguma coisa sobre. E nesse tempo que eu fui pro seminário, eu e o Bleno começamos a orar. A diretoria não sabia, ninguém sabia, e a gente sentiu que o Senhor tinha algo com a gente, né? Só que todas as vezes que eu ia para casa de oração, que antes de a gente começar a conversar, o Bleno era o único jovem que eu não cumprimentava no seminário. Porque eu vi que ele era mais maduro e que eu poderia, sei lá, meu coração poderia bater por ele, que é o termo que a gente diz de jovens apaixonados, né? Eu falei, não, o Bleno eu não cumprimentava, aquele menino sério, só que o comportamento dele me chamava muita atenção. Muita atenção. Ele era centrado, não ficava de papo com as meninas, sempre lendo. Falei, meu Deus, esse menino aí é nerd, é de outro mundo. Ele não faz nada, ele só fica lendo. Então aquilo me chamou a atenção. E eu lembro que eu comecei, todas as vezes que eu ia na casa de oração, um sentimento crescia no meu coração por ele. Foi aí que começou, né, essa questão do ministério. Resumindo, começou a surgir no meu coração um sentimento de orar por ele. Só que nesse mesmo período que eu senti o sentimento de orar por ele, eu comecei a repreender. Falei, não, Senhor, tá repreendido esse sentimento em nome de Jesus. Porque eu não queria casar, e ainda mais com o Bleno. Não era muito fã assim do perfil dele. Ele era um jovem brabo. Hoje ele é mansinho, Jesus é bom, né, Vale? Transforma. E eu lembro que naquele período ali de oração que eu tinha, eu sempre repreendia. Sempre repreendia. Enfim, começamos a orar, o Senhor agiu ali no coração da varoa aqui. Eu lembro que o Bleno um dia me mandou mensagem, disse assim, olha, Pai do Senhor, irmã, foi bem formal, né? Pai do Senhor, eu não quero perder a amizade. Eu comigo, eu não sou nem tua amiga, né? Não sou nem tua amiga. Mas eu lembro que ele mandou essa mensagem, eu não respondi ele no mesmo dia, se não me engano eu respondi 1 ou 2 dias depois, porque eu não queria dar ousadia. Mas eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar da oração que eu fiz, que eu disse, eu comecei a repreender, mas quanto mais eu repreendia, mais o sentimento crescia. Até que teve um momento que eu falei, Senhor, quer saber? Eu não vou repreender mais. Se o Senhor tem alguma coisa com a gente, fala comigo. E faz ele vir até mim, porque eu não vou até ele. Pensa numa bichinha brava. Menina braba. E eu falei, eu não vou até ele. Não é que ele mandou mensagem. Daí eu falei assim, não, só pode ser Satanás querendo me azucrinar, como diz os nordestinos, né? Eu falei, não, só pode ser o inimigo. O inimigo ouviu minha oração. Ai, meu Deus. Meu Deus. Daí eu lembro que nesse outro dia, foi no dia seguinte ele mandou mensagem, né? Todo formal. E ele falou assim, eu tô orando por ti. Daí eu entendi o sentimento. Falei, é por Você repreendendo e ele isso. orando. Eu falei assim, então a oração tá mais forte que a minha. E ele começou a orar e o sentimento foi crescendo, né? E quando chegou o período de férias do CTM que a gente saiu, nisso a gente já tinha conversado com os diretores do seminário, resumindo, né? Eu lembro que eu pedi pro pastor pra gente sentar pessoalmente para conversar, para me saber qual era o plano de vida dele, o que ele queria da vida dele, para saber se encaixava. Beleza, ele disse, eu não quero ser pastor. Eu falei, então fechou. Fechou, olha aí. Tá negociado. Eu não quero ser esposa de obreiro também, tá tudo certo. Contei meu contexto para ele, familiar, né? Ele contou a história dele. E eu bem feliz nas férias. De repente eu falei assim para minha mãe, eu acho que eu vou visitar uma amiga. Nisso que eu fui bem aleatório, assim, eu vou visitar uma amiga, que fazia muito tempo que eu não via ela. Que idade você tinha na época? Ai, meu Deus, acho que 18, 19. 18 para 19, porque eu casei com 20. Foi bem rápido, né? Foi muito assim, meu Deus. Acelerado. Senhor, calma, Jesus, vai devagar. E eu lembro que eu fui visitar essa amiga. E a gente tinha marcado de se encontrar em frente ao mercado.
porque ela tinha se mudado e eu não sabia onde ela morava. Uhum. E eu parei em frente ao mercado, mandei mensagem, liguei, nada de ela me atendeu. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu deixei tudo certo, estava marcado. E eu fiquei andando de um lado para o outro, em frente ao mercado. Eu falei, o Senhor tem algum propósito aqui. Aqueles crentes que vê o propósito Crente tudo, do né? propósito, Graças a sim. Deus. E de repente eu comecei a andar para lá e para cá. Daqui a pouco aparece uma senhora. Eu disse assim, ô moça, você conhece algum Felipe? Assim, do nada. Falei, olha, eu conheço, inclusive, é o esposo da minha... o nome do esposo da minha amiga é Felipe, só não sei se a senhora se refere à mesma pessoa. Daí ela falou lá o perfil dele, eu falei, realmente não é. Quando eu vi, aquela senhora já estava desabafando. Quando eu vi, o Senhor já estava falando com ela através de mim. Quando eu vi, a mãe da minha amiga estava vindo. Uhum. A gente se encontrou, a gente foi até a casa da minha amiga automaticamente. Quando parou na frente do portão, aí começou. Aí eu fui entendendo. Quando eu parei na frente do portão, ela disse assim, moça, eu não vou entrar não, só quero te falar uma coisa. Você vai ser pastora. Ah, minha irmã, me deu uma aflição. Me deu uma angústia, eu não sabia se eu disse assim, cale-te em nome de Jesus. Brincadeira. Mas eu falei assim, Eu te Deus, repreendo. não é possível. Até aqui não é possível. E ela disse, e vai ser pastora. E quando eu falei na minha mente, Senhor, mas eu sou uma menina. Eu nem sei, Senhor, nem tenho jeito. E ela disse assim, e não digas que és uma menina, porque é desse jeitinho que eu vou te usar. Amém. Ah, falei, tá bom, Jesus, já entendi. Entendi. Mesmo assim, dentro de mim eu tava resistindo. Falei, tá, mas ele falou que não quer ser obreiro, então eu não vou casar com ele. E Aí já mudou a situação. já mudou. Eu falei, meu Deus, e agora? E daí eu lembro que tinha uma moça que investia em mim, na época que eu tava no seminário, a irmã Odésia. A irmã Odésia é muito conhecida lá na sede, né? E nisso, ela foi usada por Deus para confirmar. Eu cheguei lá, eu tava para conhecer ela, eu não conhecia ela pessoalmente. E ela me procurou, enfim, conversamos. De repente, Deus tomou ela em língua estranha. Eita, glória, os crentes. Tomou ela em língua estranha e disse assim te diz o Senhor, te vejo num campo. E esse campo é muito árduo. Uhum. E vai chorar. Mas também trarei muita alegria ao teu coração. Daí eu fiquei só capaz da alegria. Né? Deixa eu chorar. Deixei a dor pra lá. E aí surgiu a oportunidade de irmos para Costa da Lagoa, Costa da né? Lagoa. Que foi a primeira Tanto que Breno congregação. foi solteiro, né? Pra lá, 5 até meses. vocês se casarem. É, Né? Foi um casal, assim, que chamou muita atenção no campo na época, né? sim. Pela condição, tudo. Mas foi uma bênção e é uma bênção até hoje. E hoje já tá na Amém. terceira igreja, né? Jesus faz milagre, gente. Meu Deus. Casamos sem nenhum real. Aham, vamos deixar esse testemunho agora lá os casais. O milagre era grande ali. Muito grande. Ai, glória Mas a Deus. É tudo- vivendo, né, na dependência total do Senhor. É. Mas Amém. voltando um pouquinho antes, Alexia, como que você foi parar lá dentro do seminário? Como que foi, assim? Foi através do pastor Adilson. Foi o Adilson que te... Na época eu tinha iniciado, estava começando a trabalhar no mercado público. Trabalhava na organização de estoque e atendimento aos clientes. E nesse meio tempo, o pastor Adilson disse assim, Alexia, o que você pensa mais tarde, daqui a uns anos? Eu disse, olha, eu penso em ficar na congregação, trabalhar, ajudar os meus pais. Meu pai, no caso, morava com meu pai. E é isso, e servir a igreja. Ele disse, não, o Senhor tem algo além contigo. Eu te vejo assim, mana, além. Ele chamava a gente de mana, né? Eu te vejo além. Quer ir para um seminário? Eu falei, pastor, não é bem assim. Eu disse para ele, não é bem assim. Precisava de dinheiro, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Eu estava faceira, estava focada no serviço. Já tinha outros planos. Meu Deus. Era toda semana era lanche com os jovens. Não queria sair desse vínculo, né, ali do meio dos jovens. E ele ficou insistindo, ele levantou uma campanha de oração na igreja, 6 horas da manhã. O povo já estava na igreja orando com ele, para o Senhor me convencer de ir para o seminário. Aí a oração foi forte, né, porque convenceu. E ali começou. Eu falei, tá, Jesus... Lá é um ano, Alexia? 1 ano e 6 meses, 3 meses, né? Bastante 1 ano e tempo. meio. É internato, né? Tempo Sim. integral, meu Deus.
E eu lembro que eu fui, né? Foi através do pastor Adilson. Você falou, não te preocupa, a gente vai mandar o quilo de arroz. Daí eu falei assim, meu Deus, pra onde que eu vou? Se ele vai mandar o quê? Se ele vai mandar um quilo de arroz, eu vou pra onde? E meu pai, na época, não queria deixar, né? Imagina, eu nunca saí de casa. Era a primeira... Era o lugar mais longe que eu ia, pela primeira vez, E Blumenau. ficar Apesar de todo que não esse é tempo longe. fora, né? Sim, ele pensou que era alguma coisa de programa, né? Porque acontece... Sim. O pastor Adilson teve que ir lá em casa, convencer ele. Seu Agostinho, eu conheço o lugar, é seguro. E ali começou o projeto de Deus, né? Naquele tempo específico no seminário. Meu Deus, quando o pastor Adilson me deixou lá, juntamente com a esposa, né? A pastora Gabi, eu falei, Deus, eu vim pra cá mesmo. Eu tô aqui e já me deu uma crise de choro assim que eu vi o carro dele saindo. Meu Deus. Foi uma experiência única, né? E É ali que, né, começou. você falando, tudo aconteceu muito rápido, né? Sim. Então não foi algo, eu sonhava, eu programava, não. Deus foi abrindo as portas e você foi entrando por elas. Sim. Debaixo de pressão. Debaixo de pressão. Glória a Tem um Deus. versículo que fala, né? Que fala assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, do homem é o plano, né? Nós fazemos o plano, mas a resposta mesmo vem do Pai, né? Então, tudo isso é graça, né? E a graça que você respondeu, né? E através disso, você está levando a graça para outras pessoas, né? Então, isso é muito lindo. Quando o homem ou a mulher, ela se dispõe, né? A aceitar, responder à graça que foi oferecida, que foi dada, né? É muito lindo. E a obediência, né, nos leva por caminhos maravilhosos, né? E A o não meu avô, né? resistir, né, ao chamado de Deus, Isso se foi colocar à gerado. disposição. E esse temor foi gerado, né? Através da palavra. O meu avô, né? A minha avó também, a questão do louvor ali, né? Cantava muito playback, né? Mas esse temor foi gerado pela palavra. Né? Então, assim, por nós mesmos, eu digo por mim mesmo, ser humano depravado, né? Nunca. Não, que esse negócio de Deus, o que? Seguir voz, o que? Né? Aí a gente para e pensa, né, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, Esse favor onde imerecido. estaríamos, né? O que estaríamos fazendo hoje? Mas glória a Deus, porque a graça nos alcançou. Amém, glória a E Deus. também capacita, né? A graça, ela nos Sim. capacita, Nos capacita né? diariamente. Diariamente. E outra perguntinha. Conta para nós qual foi a sua maior experiência lá no seminário. A minha maior experiência, teve diversas, mas a minha maior Uma já contou, né, que foi encontrar o amado. O digníssimo. O digníssimo. Mas a minha maior experiência foi a quebra da religiosidade. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Através da religiosidade, eu tive crise de identidade, crise existencial, eu tive. Essas crises aí, mais um pouco de crise. Outras crises. Através da religiosidade. E a religiosidade deveria soar como algo bom, né? Sim. Mas, dependendo da situação, o contexto que eu aceitei Jesus era muito rígido. Hoje não é assim, né? Meu Deus, antigamente usar uma leg, hoje a pessoa usa uma leg para ir trabalhar, uma leg para caminhar, para fazer um exercício, mas antigamente não era assim. Eu sou da época, parece até uma senhora falando, né? Parece, mas não é. Mas eu sou da época que televisão ainda era pecado. O meu avô deixava a gente assistir Chaves escondido. Mas foi um tempo. Então eu cresci nesse regime muito, muito privado, sabe? Muito rígido. E isso me deixou assim um robô. Sim. Só que inconsciente, né? O Senhor sabe que era inconsciente. Eu cheguei no CTM, no seminário, só eu era crente. Não tinha ninguém mais crente, mais espiritual do que eu. Olha o poder, né? O que a religiosidade faz. Então eu ia no banheiro, dava glória a Deus, apesar de que não é ruim, mas a religiosidade estava impregnada em mim. Ao ponto de eu olhar e dizer assim, não. Tanto que quando... Te traz uma superioridade, né? Você é Sim. superior, você, como você disse, eu sou mais espiritual, Sim. eu sou digna, o outro Senhor não. mostra só pra mim. E o Senhor quebrou muita coisa.
Meu Tem assunto para mais podcast, Deus. né? Vamos colocar na mesa. Amém. Mas aí falando assim, né, da sua maior experiência foi isso, então você ser Sim. liberta da E religiosidade. isso fez, essa libertação fez toda a diferença no campo missionário, que a gente foi para o estágio. Porque não é um fardo, né? É. Não são essas coisas que e atrapalha muito, né? Atrapalhou muitas pessoas no passado, alguns atrapalham ainda até hoje, mas a gente tem que entender, né? E aqui falando de mulher, falando, né, sobre a mulher feminina e tudo mais, né? Ainda a roupa tem que ser o quê? Decente. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para você andar com modéstia e decência. Sim. E ponto. Mas, Alex, agora mudando de assunto, assim, uma experiência que você teve dentro da família para contar para nós. Nesse teu percurso de conversão até hoje. Dentro da Né? minha Dentro família, da tua família, minha no casa. meio da tua família, na tua casa. da minha casa, foram muitos, mas um deles assim que me marcou foi o nascimento da minha sobrinha. Eu ainda era nova convertida, assim, tinha o quê? Uns 2 anos de fé. E eu lembro que ela nasceu prematura e ela nasceu praticamente morta, né? Ela estava assim, quase sem respiração já. Os médicos olharam para minha irmã e disseram assim, não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, infelizmente. Ela não reagia nem pela sonda. A minha irmã empedrou o leite dela. Minha irmã entrou em depressão pós-parto. Imagina, eu nova convertida no meio daquele turbilhão e o diabo, né? Não tá teu Deus. Minha irmã entrou em depressão, tua sobrinha tá internada. Meu Deus, tava um turbilhão. Mas o Senhor me deu uma graça tão grande que eu levava meu notebook que eu tinha na época e botava indo para minha irmã escutar. Não pregava com texto bíblico, mas o louvor confortou a minha irmã. E eu lembro que o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, Deus é tremendo. A minha tia aparecia toda de branco e dizia assim, ó, hoje ela vai sair daquele hospital. Essa semana ainda ela vai sair do hospital. Essa semana era a expressão. E daí eu acordei toda feliz e falei assim, mana, o Senhor me falou. Olha só, né? A convicção. O Senhor me falou que a Ana Júlia vai sair do hospital essa semana. Ela olhou pra mim assim, ó, tá ficando doida. O médico falou que não dá um mês de vida pra ela. E Jesus é especialista em mudar Glória a quadro, né? Deus. Verdade. E eu falei assim, Jesus, o Senhor falou? E Fala. comecei a orar, já grudei nas irmãs do círculo de oração. Detalhe, com 14 anos eu já estava no círculo de oração. Já era já para ser pastora mesmo. Chegou um Não líder tinha pra de onde jovens fugir. até mim e disse assim, você quer participar dos jovens, quer participar dos adolescentes? Eu falei assim, eu quero ir para o círculo de oração. Ele congelou, olhou assim, como assim? Eu, 14 anos, já estava no círculo de oração. E nesse momento difícil, eu recorri às irmãs. E ali a gente começou no clamor. Uma semana certinho, o médico deu alta. E Glória a até Deus. hoje eles não entendem. Eles veem a Ana Júlia e dizem assim, meu Deus, essa é aquela menina. É aquela menina. O médico se encontrou com a minha irmã e disse assim, ó, eu nem sei como você também está viva. Ela olhou assim para ele, como assim? Ele falou assim, porque a gente esqueceu parte da Da placenta. placenta dentro de ti. E a minha irmã sangrou por meses. Meu Deus. E não sabia o que era. Era para ter dado uma infecção. O Senhor fez Ter muitos matado ela. milagres ali. E ali, eu falei, meu Deus, como o Senhor é tremendo. E ali só fui crescendo espiritualmente, né? Uhum. As experiências, né? Sim. Essa E foi a dentro maior. do ministério, já pastoreando, uma experiência que você teve de uma conversão, algo tremendo que Deus fez ali nesse. Uma experiência que me marcou, que eu lembrei agora, foi da primeira menina que eu tive a oportunidade de discipular, quando eu cheguei na Costa da Lagoa. Meu primeiro contato assim com as irmãs, elas olharam para mim assim, E essa menina essa aí? menina aí vem ensinar nós, é? E assim, eu dei uma Tava graça com quantos tão anos quando assumiu a 20, costa? 20 anos. Isso aí, 20. Aham. Falei, meu Deus. Falei, Jesus, realmente, o que eu vou falar aqui? Eu falei pro Senhor que eu não sabia, não tenho jeito para esse negócio. E o Senhor começou a fazer grandes coisas ali e eu tive a oportunidade de discipular a moça, né? Até hoje congrega. E aquela foi uma experiência assim, porque não tem preço. A gente sentar, poder ensinar. Meu Deus, é um sentimento que não tem explicação. A princípio é um temor, né? Fala, como que eu vou Sim, fazer? Como, sim. né? Aquele temor que a gente tem, mas depois que a gente faz, né? É tão gratificante.
frequentar grupo de discipulado, ver a pessoa se desenvolvendo, a pessoa desejando Meu Deus. servir a Deus. É maravilhoso. A gente se sente realizada no sentido quando Jesus fala para os discípulos, ide e fazer discípulo, né? E a gente se sente assim, eu estou cumprindo o que o mestre nos mandou, né? E fazendo discípulo. É muito, muito, muito gratificante mesmo. Outra perguntinha? E aí, é com você agora. Então, amada, a senhora já... A irmã, né? Tem pessoas que não problema. gostam, né? De falar senhora. É uma senhora tão E- jovem. A jovem senhora. Já pastorearam 3 congregações, né? Sendo tão jovem, como vocês encaram isso? É um desafio, só que o privilégio de servir a Deus, o privilégio de poder fazer parte do ministério, supre todos esses desafios. Uhum. Tantos privilégios que o Senhor já me deu, tem me dado. Um dos exemplos às vezes eu olho para trás e digo assim, Senhor, uma bichinha feia, lá da comunidade, Jesus arrancou de lá, deu um banho de misericórdia, botou no ministério, né? Porque hoje, pela bondade, misericórdia e graças a Deus, a gente é conhecido no campo. Amém. Quem era e quem sou eu, né? Porque a gente não é grande, a gente é pequeno. Mas olha o que Jesus faz. Às vezes eu olho assim para pessoas mais velhas que já estão há mais de 50 anos ali desejando uma oportunidade, às vezes de entrar no ministério. E às vezes olha assim, como que essa menina chegou do nada aí? E Jesus faz uns milagres assim. Eu falo assim, meu Deus, Senhor. Só E você a encontrou graça. muito preconceito, assim, na época? Sim, pela minha idade, né? Eu acredito que sim, porque eu também, né, o Anderson, antes de assumir a primeira igreja, eu tinha 21 anos. Um ano mais velha só que você. E a gente via, era nítido, assim, né, as pessoas não te darem muito crédito. Né? Você é tão nova, você não tem nada para me oferecer. Mais ou menos isso, né? E então você enfrentou também. E hoje já Sim. não, né? Porque hoje, né, vocês Não, hoje já não. já foram aceitos, assim, né? Sim, eu acredito que por conta. E o Senhor ele tem toda uma estratégia de trabalhar, né? Ele permitiu que o campo conhecesse o nosso trabalho, que o primeiro trabalho foi na Costa da Lagoa, que a igreja não era vista, e explodiu assim o trabalho. E dali a igreja foi nos conhecendo e a gente adquiriu respeito. Amém. Então, assim, aonde a gente chega, não por nós, com certeza não é nós. Aonde Jesus chega através de nós, Verdade. os mais velhos respeitam. E a gente procura fazer aquilo que as escrituras dizem, se não me engano é Paulo que vai dizer, e tratar os anciões, né, como mãe. Então a gente procura fazer isso, né? Tratar eles com respeito e eles nos respeitam. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Glória a Deus. E fala sobre a importância agora do ministério infantil atuado na igreja. O que é que você... Infantil não. Infantil não. Desculpa. Peraí, Vamos você está lá. se dividindo. É porque ela é líder do departamento infantil e das mulheres. Não, mas então ela se se quiser eu falo do dividiu infantil agora. também, porque Ela a gente trabalha de tudo um Ela pouco. corta ali. Ai, meu Deus do céu. Então, amada, fala para nós assim, qual a importância do ministério feminino na igreja, atuando na igreja. É muito importante porque a mulher ela tem um poder tremendo de influenciar, né? Então, um evento de mulher, a mulherada se reúne e o Pentecoste acontece. Se tem alguém que gosta de festa, é a nossa pastora Odete, né? E tem decoração, e tem comes e bebes, e tem meu lembrancinha, e tem Deus! de tudo. A mulher ela tem um poder de influenciar de uma forma que não tem explicação. E Então, você assim, fez bem em lembrar aqui, né? A gente quer deixar aqui uma palavra de louvor para a nossa pastora Odete. A gente sempre lembra, né, de comentar, porque realmente ela é a nossa incentivadora. Eu ainda, né, não conheci uma pastora que incentiva tanto as suas lideradas, né, a crescer, as mulheres se desenvolver, tanto que são elaborados vários cursos, e a gente só não cresce se não quer. é verdade. É porque falta de incentivo não é. Graças a Deus o campo de Florianópolis nos dá essa abertura, e tanto que a gente tem muitas mulheres pregadoras, a liderança feminina é muito grande, né? E há realmente um desenvolvimento, porque nós temos apoio e nós estamos debaixo da bênção e autoridade deles, verdade, né? Verdade. Eu acredito que 80% da igreja é mulher. Né? Uhum. Tanto que hoje a gente fala para um jovem assim, ô bichinho de Jacó, por que não casa? Ou melhor, para a mulher, ô bichinho de Jacó, por que não casa? Falta homem.
vai na igreja, geralmente é mulher. Né? Aham, A a mulher maioria, fala a muito. porcentagem é. A presença da mulher faz toda a diferença, né? Num lar. Um lar que cresce sem uma mulher. Vai botar uma mulher, claro, não desprezando aqui o papel dos homens, né? Dos pais, que tem toda a importância também. Mas como a gente tá falando de mulher, imagina, uma mulher crescendo num lar sem mãe. É a mãe Uhum. que ensina a lavar, é a mãe que ensina a passar, é a mãe que ensina. Até esse ar de menina, esse ar de mulher. Né? Então, a mulher faz toda a diferença. E no ministério é a mesma coisa. Sim. Então há essa importância, né? Sim. Muito grande a importância. Você vê, né, todo o agir, né? E agora, principalmente no mês de março, né, a mulherada tá a todo vapor. É, No meu grupo da Deus. região ali já dá para ter uma noção, né? Eu até tento acompanhar. Todas têm um evento marcado, um ou Sim. dois. Estão ali, correndo, E não só glória a no Deus por isso. ministério, né, pastora Gisele, mas também na sociedade, Sim. né? Na família, na cultura. A gente tira como, por exemplo, já foi citada aqui, a mulher samaritana, quando ela tem um diálogo com Jesus, quando ela volta e conheci um profeta de verdade. Ele E espalha revelou para a a minha comunidade vida. toda. E aquela turma, aquele povo, foi ver quem é esse homem. E ela ganhou muita gente para Jesus. Né? Uma mulher fez uma revolução. Poderia falar de Esther, né? Hum, Convocou o povo, deu livramento a todo. Olha, o uhum. poder, a A importância Bíblia de dá uma mulher. várias, né? São É, inúmeros. A gente vários. começa a estudar as mulheres da Bíblia, que lá não tem fim, é muita mulher. Se fosse E daqui. voltando aqui pela graça, né? A gente vê a graça de Deus, porque a gente acha que a graça aconteceu só ali na vinda de Jesus, na morte de Jesus. Mas não, a morte está, a graça está apresentada desde o início, desde a Sim. fundação do mundo. A Bíblia fala, né? Que o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ali já houve o projeto da graça, o projeto da salvação. E a gente aqui na igreja, né, o Fado de Flor aqui da Lagoinha, a gente está fazendo a leitura da Bíblia. E, gente, a gente começou ali por Gênesis, e falou, meu Deus, a gente começa a descobrir coisas que releu, mas a gente vai ler e descobre coisa boa ainda, né? Verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz. E aí a gente passou ali pela passagem de Caim, eu falei, Jesus, olha a graça de Deus aqui, Pai. Né? Ainda lá, né, sem contar Adão e Eva, ok, mas ali focando Caim, que quando, né, ele mata o seu irmão, Deus vai prestar conta do sangue do irmão, e aí Deus coloca a marca nele, e a gente pensa, né, ele foi castigado pro resto da vida pela marca, mas não foi castigado, Foi ele foi a protegido. graça de Poupado, né? Deus. Protegido Né? ainda. Aí eu falei, meu Deus, a gente lendo aqui, meu Deus, foi a marca da graça na vida dele. Misericórdia de Deus. Porque ele achava, agora eu com esta marca, todos vão ver que eu fui castigado por Deus e eu vou ser morto. E Deus falou, não, pelo contrário. Ai daquele que matar você. Né? Você, essa marca é para que você não seja morto. Então a graça atuante desde Gênesis até nos dias de hoje. Como é Sim. maravilhoso, né? Entender a palavra de Deus e viver a palavra. E Amém. Mas, Alex, uma pergunta bem importante agora, porque nós, né, nós estamos em tempos modernos, a mulher Sim. moderna. Como essa mulher moderna, ela consegue dar conta da sua prioridade, que é o seu lar, a sua casa? Porque nós falamos aqui muito de ministério. E nós Sim. não podemos deixar de fixar aqui que o nosso maior ministério, né, é a nossa casa, é a nossa família, onde o Senhor nos colocou. Ali é a nossa maior responsabilidade, antes de igreja, antes de qualquer coisa. Né? E como que você, uma mulher de Deus, toda comprometida, né, na igreja, no ministério, como que você dá conta de tudo isso? Deixa aqui para nós uma dica. Né? É profissional, porque trabalha fora, Sim. né? É uma ótima dona de casa. Né, que aqui eu vou dizer, né, que eu acho lindo quando você fala, não, a minha família é minha prioridade, eu tenho um Amém. dia que é eu e meu esposo, aí não adianta ligar que ela não atende. Né? Muitos olham de outra forma, Sim. mas eu vejo assim, né, que é isso que nós temos que fazer, isso é um exemplo. Porque Amém. quantas pessoas perderam a sua família por conta de não dar essa atenção com prioridade. E nós, na vida tão corrida, realmente, se a gente não fixar, não, é tal dia, o meu dia, a gente passa batido, né? E você ainda não tem filho, por enquanto, né? Mas aí a gente tem filho, a gente tem que realmente dar atenção, uma atenção maior, porque a gente tem que colocar na cabeça, o meu maior ministério é a minha casa, é a minha família, minha esposa, meus filhos. A mulher que não é casada, é cristã, é dar atenção para os pais,
é dar atenção Sim. para aquele que está ao redor, para a irmã, para o irmão, né? Isso também é pregar o evangelho. Então, como que você faz diante de tudo isso? A mulher moderna que faz 1000 coisas. Eu vou usar o tema, né? O tema desse podcast é a graça. A graça. Às vezes eu olho e digo assim, Deus, como é que eu fiz tanta coisa hoje? A graça de Deus, ela nos ajuda a administrar o tempo. Tudo está no administrar o tempo. Alexia, foi sempre assim? Não. Não, e isso o Senhor foi gerando no meu coração no seminário. Né? Porque tinha hora para acordar, tinha hora para dormir, tinha hora para ler, tinha hora para o devocional, tudo tinha hora. Uhum. Tanto que para mim foi muito difícil eu me adaptar. E hoje é difícil eu não me programar. Né? Então, tipo assim, comigo é tudo programação. Eu gosto, se me pegassem, pode ser que de surpresa funcione alguma coisa, mas é muito mais difícil. Mas a gente procura administrar, né, essa questão da organização, assim como a gente tem hora para tomar Sim. café, tem hora para almoçar, tem hora para dormir, às vezes. Às vezes. Tem hora para dormir, tem horas que a gente vai dormir 2 horas da manhã, mas essas coisas faz parte, né? Mas eu acredito, pastora Gisele, que tudo está na organização. Nem sempre acontece como a gente organiza. Mas E pelo cada menos um a tem uma gente- rotina diferente, Sim, né? com certeza. Porque a minha rotina é totalmente diferente da Ah, tua em com em certeza. muitos Com pontos. certeza. Né? Mas eu já Embora estou as me mesmas programando. funções, mas as rotinas são diferentes. Psicologicamente, eu já estou me programando para o mini Blennon. Ei, glória a Deus! Vai vir Me neném. programando na minha mente para poder, como é que eu vou... Claro que na Aham. prática é outra É outra história. coisa. Só que a minha mente já está programando a hora para dormir, como que eu vou fazer. De vez em quando, eu sempre gosto de ler os livros do Luciano Subirá. Aham. Tem outro também que ele vai falar sobre criação de filho. Então, eu estou sempre especulando essa questão de Aí, criação. o pra ver ano que como é vem ela já vai poder gravar com a gente maternidade Amém, real. trata o bebê Eita, mini glória a Blennon, a Deus. mini Alexia. E Mas que assim, bom. tudo Então, a tua na dica para organização. administrar tudo é a A organização. organização. Às Colocar as vezes, prioridades. sim, se Porque possível, também é marcar um no erro a caderno. gente achar que dá conta de tudo, né, Alexa? Não A consegue. gente não consegue dar conta. Pra ver, na tudo, às vezes. semana, trabalhando, eu tiro um dia específico para organizar minha casa. E se a minha casa não estiver organizada, eu lamento lhe dizer, eu não recebo ninguém. Né? Geralmente a minha casa tá mais é poeira sem fim lá na minha residência. Então eu não gosto de receber com poeira. Então eu sempre tiro um dia da semana. Né? Às vezes eu troco, hoje eu vou tirar para limpar a casa, que eu tô mais energia, e a gente sai no outro dia. Daí a gente se programa assim, né? Hoje tem ensaio tal, mas hoje a gente não vai. Sim. Hoje a gente vai sair. Mas eu tinha um negócio para resolver. Resolve outro dia, porque se o arrebatamento chegar, se Jesus vir buscar, não tem casamento no céu, meu filho, é aqui. Tem Bem que radical. aproveitar aqui. E você, Débora, como que você se organiza? Ah. A Débora é uma preciosidade, assim, né? Ela tá nos cultos. Se tiver culto segunda a segunda, ela tá nos cultos de Segunda. segunda a Glória. segunda. Pois é. É como a Alexa falou, né? É tudo uma questão de organização e eu já trabalho hoje pensando na manhã. Né? Já maquinando, vou A fazer cabeça não isso, para, né? vou fazer aquilo. Então, eu já vou me esquivando de algumas coisas. Aí, quando alguma coisa dá errado, aí eu já fico pensando no plano B. E aí eu também não fico assim ansiosa, né? Eu vou tentando encaixar as A Débora coisas é calmaria em pessoa. e no final de tudo dá tudo certo. Sempre Eu, plena. eu aprendi que não adianta a gente ficar desesperada e se preocupando, porque não deu certo, não. Tudo acontece o que tem que acontecer. Então a gente vai. Só vai. Glória a Deus. verdade, é isso aí. Uma irmã uma vez me disse, uma senhora já na igreja, meu Deus, eu não sei como que você dá conta, né? Na época os meus meninos eram menores, você tem 2 pequenos, a Débora era ainda solteira. E tudo, falei, irmã. Aí eu falo, não é a mesma coisa, é a graça de Deus, irmã, que nos ajuda, gente. que nos fortalece, que nos renova, porque quando a gente quer, vou jogar tudo pro alto que eu não aguento mais. Aí no outro dia você já tá bem. Deus já te coloca mais ideia na cabeça. Eu falei, meu Deus, eu queria parar de trabalhar e agora vem ideia para mim trabalhar de novo. E assim vai, né? Mas é isso. Isso é bem esclarecedor, né? Então, mulher, se organize, coloque, né, no papel se for necessário, coloque as suas prioridades, defina ali os seus dias, mas não deixe. Né? Você que tem várias funções, não deixe a sua família de lado, porque isso futuramente vai te causar danos. Né? Amém. Acho que agora deu certo. Agora encaixa. Eita, Glória. Glória. Então, nós queremos agora que a irmã deixe uma palavra, né? De esperança para as mulheres que estão nos acompanhando. Amém.
Você é mulher, eu não sei como você se encontra, se está no seu lar, se está no serviço, se está sentada no sofá, não sei. E também não sei qual horário que você vai ver esse podcast. Mas eu tenho uma palavra para liberar o seu coração, independentemente se você está no ministério, se você não está. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 56, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, ou amada mulher, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, mulher, tudo que você fizer, com seu coração voltado para o Senhor, há uma recompensa. Apesar de que às vezes a gente não faz querendo recompensa, mas a recompensa ela é certa. É a ideia do plantar, né? A gente vai colher. Então que você possa colher as bênçãos de Deus através de um coração que faz para o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Amém. E agora nós encerramos com uma oração. Oração feita pela nossa convidada, pela Alexia, querida. A gente quer agradecer, né? Em meio a tantos compromissos que a gente sabe como a vida da Alexia é corrida, né? Ela conseguiu um tempo, porque Deus proporcionou esse tempo para nós. Eu já conheci um pouquinho do testemunho, né? E realmente é longo, a gente tem que marcar uma outra para a gente né, interagir mais. Mas foi um prazer te receber aqui e que todos aqueles que estão ouvindo, né, sejam edificados e saibam que a graça de Deus, ela alcança, né? Não alcançou só nós, mas essa graça, ela vai alcançar outras vidas, vai alcançar outras famílias. Aqueles que nós pensamos é perdido, não tem jeito, né? Por experiência própria, no meu caso, meu pai estava condenado à morte e a graça de Deus salvou meu pai. Glória E me a salvou Deus. também, me alcançou junto com meu pai. Glória a Deus. E isso a graça de Deus tem feito. A misericórdia de Deus, ela é maravilhosa e que nós viemos entender isso e aceitar, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, elas se acham indignas dessa graça. Mas que você não venha se achar indigno, porque não é mérito. Se fosse mérito, nós também não alcançaríamos. Mas essa graça, ela é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas ela tem o poder de transformar a nossa vida. É incondicional, né? Incondicional. A graça é incondicional. Não é por nós, mas sim por Ele, que nos quis ofertar a graça. Amém, Então, deixa uma palavra de oração agora, Alexia, né, por nós e por todos aqueles que estão nos acompanhando. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse período, Senhor. Obrigada por trazer à tona o nosso coração de onde o Senhor nos arrancou. Obrigada, Jesus, porque a tua graça nos alcançou. Ela nos trouxe salvação e nos deu vida abundante em ti. Obrigada, Senhor, pela vida das minhas irmãs, Pai, que aqui estão, pela vida das minhas irmãs que estão assistindo. Já te louvo, Senhor, pelas vidas que ouvirão, Senhor, o que foi falado, o que foi compartilhado aqui nesse podcast. Eu já te adoro porque eu sei que o Senhor já tocou. Eu sei porque o Senhor é um Deus que toca, que age, que move corações. Pai, se alguém se sentindo, Senhor, sozinho, sozinha, eu te peço que a tua graça se manifeste nesse coração, preenchendo todo o vazio, Senhor, e arrancando, Senhor, de contextos, Senhor, que talvez essa pessoa não acredita, mas que a tua graça é poderosa para mudar cenário. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada novamente, Alexia. Obrigada, Eu que Débora. agradeço. Obrigada também. E até o nosso próximo episódio, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe a todos.